Hello everyone, olá todo mundo! Tenho uma notícia muito boa para vocês. Hoje é a nossa última aula de conteúdo, com conteúdo de gramática. Temos a aula 28 ainda, mas ela vai focar mais em textos para o Enem. Aliás, nós vamos trabalhar vários textos retirados do Enem, então vai ser muito foco em interpretação de texto. E hoje é a última aula de conteúdo, mas é uma aula simples, uma aula fácil, com coisas que vocês já estudaram. A gente vai pegar e linkar vários conteúdos que nós já estudamos nessa unidade 1, na unidade 2, e vai ser simples. Então, let's begin. Pra tela. Aula 27.1 com o título de I wish you were here. Eu queria que você estivesse aqui. Isso aqui faz parte justamente do nosso objeto de estudo, que nós vamos usar muitas frases com wish. Também vamos usar muito were em algumas frases, dependendo do que você quer falar. E as wish sentences são o nosso objeto de estudo. Vamos ver sobre a forma da sentença com wish, uso das sentenças com wish e as confusing words, que são as palavras here e here. Sim, são iguais, exatamente na nossa pronúncia, porém a grafia completamente diferente e o significado também. Olha só, toda aula tem uma habilidade, de hoje você vai ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando seus significados ao âmbito sociocultural, assim como sempre associar vocabulários, expressões gramaticais de um texto in English. E aí, as wish sentences. Wish sentences são sentenças com essa palavra aqui, wish. Wish é uma palavra que é um verbo, ela é um substantivo, ela tem algumas classificações gramaticais e o significado dela, assim, naturalmente, significa desejar, desejar. Quando você wish something, você está desejando alguma coisa. E vamos fazer muitas frases com essa palavrinha aí, mas tem uma coisa diferente aqui quando a gente vai empregar ela nessas situações. Você vai precisar do passado simples, que é uma coisa que a gente check, já viu. Passado perfeito, check também já vimos. E wish, talvez essa palavra, não sei se vocês lembram dela, e que a gente já viu nas nossas aulas, ela fala sobre desejos ou... Não essa palavra, mas a gente vai falar sobre desejos ou lamentar sobre algo. A gente tá se lamentando, essas últimas aulas são só sobre lamentar. É a tristeza, arrependimento, tem muito arrependimento envolvido também. E aí, presta bem atenção que temos essa questão aqui, ó. Make your own wishes, faça seus próprios desejos. Então aqui wish está no plural. E aí eu já uso como desejo no substantivo. E o plural dele é um plural que tem esse ES aqui, certo? Muito bem. Tanto também o verbo, ele fica com esse ES na terceira pessoa do singular, dependendo do tempo verbal que você for utilizar. E aí, o que vai acontecer? Temos aí uma pergunta. Temos aqui o genie in the bottle, o gênio da lâmpada. Would you like to change something about yourself, someone else or a situation? E aí, você gostaria, would you like to change, de mudar something, alguma coisa, about yourself, sobre você mesmo, someone else, alguém aí, qualquer pessoa, or a situation, ou uma situação? E aí, bem, eu gostaria. Com certeza. Pensa aí você, se você gostaria. Would you like? Temos umas situações aqui, ó. Have you ever regretted of saying or doing something? Você já se arrependeu de dizer ou fazer alguma coisa? Have you ever... Lembra da estrutura do presente perfeito? Have you ever regretted? Você já se arrependeu de ter dito, ou de ter feito, ou de dizer, ou de fazer alguma coisa? E temos aqui um monte de gente, todo mundo upset, todo mundo triste,
O carinha aqui todo prostrado, que sorry, desculpa. E aí, o que vai acontecer? Vamos lá. Vocês lembram que a gente falou sobre esses dois filmes aqui? Butterfly Effect e Never Been Kissed. Vamos ver sobre esse terceiro filme aqui, que eu acho que todo mundo deve conhecer, que é o 13 Going on 30. Que é aquele, de repente, 30. Vamos ver sobre o plot, né, desse filme, o enredo, o que fala. A 13-year-old girl has two wishes. Uma garota de 13 anos tem dois desejos. Quais são os desejos? To become popular in high school, no ensino médio, and to be 30. E de ter 30 anos. She plays a game on her 13th birthday and wakes up the next day as a 30-year-old woman. Ou seja, ela brinca um joguinho aí, ela joga um joguinho, brinca um joguinho aí no aniversário dela de 13 anos e ela acorda no outro dia como uma mulher de 30. She realizes that she has made the wrong choices as an adult and wishes she were 13 again. Aí ela percebe que ela fez escolhas erradas quando adulta e ela deseja ter de 13 de novo. Ela não se decide, né? Finalmente, she's able to make things right. Finalmente, ela pode consertar as coisas, fazer as coisas ficarem corretinhas, certinhas. Ela é capaz, né? She's able. Olha só, temos a palavra wish e ela vai ser muito utilizada nessas nossas frases, porque são frases com wish sentences, sentenças com wish. E aí, agora, nesse momento, você pode ter notado uma coisa diferente aí, já vou comentar. Antes, vamos falar sobre essas frases. I wish I were 30. Eu queria ter 30. I wish I were popular. Eu queria ser popular. O que de diferente você deve ter notado aí? Primeira coisa, a aluna que prestou atenção, que lembra do passado do verbo to be, lembra que ele é feito por dois verbos no passado. Quais são esses dois verbos que nós já vimos? Was, were. Vocês devem ter visto que was é usado com eu, ele, ela e o it. Primeira e terceira pessoa do singular. Were é usado com you, você, vocês, né, nós, eles e elas. Isso eu tenho certeza que vocês já viram, inclusive, aqui, nas aulas do terceiro ano e antes disso também. Aí você me pergunta, ué, mas então por que o I está sendo usado com were? Por quê? Tem algo estranho, o I não é usado com was? Exatamente. Porém, aqui, com as wish sentences, você vai esquecer essa questão e vai entender que nessas frases você sempre vai usar o were. Ele é fixo. Certo? Ele vai se tornar fixo e vai ser usado com todos os pronomes pessoais. Perceba a minha tradução. Eu queria. E o verbo wish significa desejar. Certo? E você não está traduzindo ele aqui no passado, porque ele é um passado regular. Você não está, aliás, você vê que você não está visualizando o verbo wish como se ele estivesse no passado. Porque como passado regular, ele precisava do ED no final. Ele não tem aí ED e não vai ter. Mas você vai traduzir isso para eu queria. Eu queria ter 30 anos. Eu queria ser popular. E detalhe, perceba que você tem dois pronomes pessoais. Um no início da frase e um logo depois aqui. Porque você sempre precisa colocar um pronome pessoal, certo? Em inglês. Que no caso antes de verbos.
sem precisa. Mas na hora de traduzir, eu só falo, eu queria ser popular. Eu não vou traduzir esse próximo pronome pessoal. Vamos entender um pouco mais? Olha só. I wish I were 13 again. Eu queria ter 13 de novo. Eu queria ter 13 de novo. Vamos entender essas wish sentences? Elas expressam desejos ou lamentações, ou ela lamenta algo que aconteceu no past, no passado. Então, você tem desejos sobre o presente ou futuro, wish about the present or future. Ou desejos sobre o passado, wish about the past. Para cada um aqui, você vai usar um tempo verbal específico. Beleza? Vamos primeiro falar sobre desejos no presente ou futuro, certo? Como é que vai ser a estrutura aqui? Você sempre vai usar a palavra wish, ela é fixa. E o past simple, passado simples. Quando você trabalha com o verbo to be, o were, ele vai ser fixo, certo? Você não vai mais usar o was. Lembra disso? Por isso que eu comentei ali para vocês. Você não vai usar o was, você vai usar só o were. Certo? E o que é isso? Desejo sobre o presente ou futuro. We want a situation in the present or future to be different. Nós queremos que uma situação no presente ou no futuro fosse, aliás, que seja diferente. A estrutura para isso, para coisas que você quer sobre o presente ou futuro que fossem diferentes, que sejam diferentes, você vai usar a estrutura wish mais passado simples, certo? Lembrando que antes do wish vem sempre um pronome pessoal e antes da estrutura do passado simples também vem um pronome pessoal. Isso vai depender do que você está falando, de quem você está falando, se você está falando de você mesma. Vamos ver várias situações a partir de agora. Olha só. A real situation dessa moça é a seguinte. She's a flight attendant. Ela é uma comissária de bordo, uma aeromoça. Então, no presente, ela é isso. Mas temos a nossa imaginary situation, a nossa situação imaginária em relação a esta pessoa, que diz o seguinte: She wishes she were a doctor. Ela queria ser médica. She wishes she were a doctor. Ela queria ser médica. Aqui eu estou falando sobre ela. She, ela. Então eu falo, ela queria ser médica. E eu vou repetir o she aqui antes do meu passado simples do verbo to be, que é were, certo? Apesar de eu não traduzir esse ela novamente. Ela falando sobre ela diz o seguinte: I wish I were a doctor. Eu queria ser uma médica. I wish, eu queria ser uma médica. Aí vocês também devem notar, ué, mas o were não é passado? Sim, mas você vai traduzir com essa ideia de ser. Tá complicado? Tá um pouco assim, não faz sentido, mas tem coisas que realmente não faz muito sentido, mas é assim, certo? Então, ó, por isso que eu tô explicando ponto por ponto, talvez você tenha achado estranho, ué, mas were usando com I, eu vou traduzir como querer? Não faz sentido, mas na wish sentences vai fazer e vai ser assim. Muito bem? Temos uma próxima situação. Agora a gente vai tentar enxergar isso de uma forma mais, já que a gente já aprendeu um pouquinho. Vamos lá? Temos aqui o father, a mother e o son, filho. A real situation dessa família é a seguinte: their son doesn't have a job. O filho deles não tem emprego. Certo? Aí, a situação imaginária é a seguinte: they wish their son had a job. They wish their son had a job. Eles queriam que o filho deles tivesse um emprego. Tivesse um emprego. Aí aqui já mudou uma situação.
Eu estou falando desta família. Então, eu falo que eles, que são os pais, queriam. Aí, aqui, eu não usei um pronome pessoal, mas eu usei aqui, no caso, um sujeito, que é o filho deles. O filho deles, porque eu estou falando desta família deles, então eu vou falar o filho deles, certo? Eu poderia falar ele, mas falando do filho que está aqui. Had a job, tivesse um emprego. Então, eu tenho aqui o had, que é o passado simples do verbo to have, do verbo ter. Muito bem? Do verbo to have. They wish their son had a job. Passado simples fica had. Aqui em cima, é eles falando sobre a situação que eles estão passando. We wish our son had a job. We wish our son had a job. Nós queríamos que o nosso filho tivesse um emprego, mas ele não tem, né? A real situation aqui, ele não tem um emprego. Doesn't have a job. Próxima. Real situation, he doesn't know much about math. Ele não sabe muito sobre matemática. Ele não sabe muito sobre matemática. Aí a imaginary situation dele é o quê? He wishes he knew more about math. Ele queria que ele soubesse mais de matemática. Presta atenção aqui no wishes, mudou. Por que mudou? Porque eu estou trabalhando com ele. Ele, e aí o meu verbo wish, ele faz essa mudança na terceira pessoa do singular. Verbos que terminam com SH, você acrescenta ES no final do verbo com a terceira pessoa do singular. Muito bem? Então, quando eu falar de ela, de he, de it, com o verbo wish, eu vou colocar esse ES no final. Aqui na segunda parte da minha oração, eu tenho o verbo knew, que significa o quê? É o verbo saber no passado, vem do verbo know. Muito bem? Ele mesmo falando sobre ele. I wish I knew more about math. Eu queria saber mais sobre matemática. Mas he doesn't know much about math. Mas ele não sabe muito sobre matemática. Próxima situação. I wish he didn't work too much. Eu já comecei a falar da situação. Não, vamos falar primeiro. Não quero falar sobre isso agora não. Eu quero falar primeiro sobre a real situation. A real situation é a seguinte, a real situação. He works too much. Ele trabalha bastante. Ele trabalha bastante. Aí, a imaginary situation, a situação imaginária, é a seguinte. She wishes, aqui agora eu trabalho com ela, e de novo o meu verbo fica wishes, certo? She wishes he didn't work too much. Aí, o que aconteceu aqui? Ela queria, porque o desejo é dela, não dele. Mas ela queria alguma coisa sobre ele. Então, ela queria que ele... aqui vem meu pronome pessoal he, porque eu estou falando sobre ele. Não trabalhasse bastante. E por que o meu verbo veio work e veio did e o not aqui? Primeiro que é uma frase na negação, porque ela não queria que ele trabalhasse bastante. E segundo que passado simples... Você vai usar essa segunda parte. E aí, o passado simples na negação, você lembra que tem que usar o auxiliar did. Se for uma negativa, o not, contraído aqui com did ou não, poderia ficar did not, he did not. Aí o meu verbo vem na sua forma natural, sem o to. Você não vai deixar ele no passado, porque o did já dá a ideia de passado para ele. E aí ela fala sobre a situação. Ela mesmo falando, porque aqui sou eu que falo sobre a situação. Eu que estou narrando sobre a situação. Ela diz, I wish he didn't work too much. Eu queria que ele não trabalhasse bastante. O que muda daqui para cá é apenas porque ela é apenas a primeira parte, porque aqui ela está falando sobre ela mesma, né? Ela está falando, no caso, sobre ele, mas é ela que reproduz o que ela queria. Ela queria, não, eu queria, I wish, ela falando.
Aqui sou eu que estou falando sobre ela. She wishes. Ela queria. Let's practice. Vamos praticar? Tá aí, já tem a resposta, mas olha só. I wish. Have more free time. Ter mais tempo livre. Então, assim, uma situação que eu vou falar sobre eu mesma. Então, eu sempre coloco a estrutura de I wish, I wish, I wish. Eu queria o quê? I had more free time. Eu queria ter mais tempo livre. Por que had aqui? Porque o meu verbo have tá na sua forma natural sem o to, mas ele passa para cá no passado simples. E o passado dele é had, porque é um verbo irregular, não tem esse ed no final dele. Então, eu queria ter mais tempo livre. Bem simples, bem fácil. Compreenderam? I wish I had more free time. Se por acaso eu estiver falando de uma outra pessoa, vou falar sobre ela, que ela queria ter mais tempo livre. Como é que ficaria? Já seria aqui o she no início da frase. O meu eixo ficaria diferente, eu teria que colocar o es, porque eu estou falando sobre ela. She wishes she had more free time. Porque eu estou falando sobre uma outra pessoa. Se for sobre um homem, eu colocaria o he. E ficaria he wishes he had more free time. E assim por diante. Temos a próxima. Eu queria o quê? I wish eat more healthy food. Comer mais comida saudável. Então, eu queria comer mais comida saudável. I wish I ate more healthy food. Por que eu coloquei o ate aqui? Ele veio do meu verbo eat. E é um verbo que é um verbo irregular, portanto, não tem ed no final. E aí tá engraçado, né? Porque ele é eat, aqui é ate. Parecido, né? Parece que só fez um jogo de trocas ali, mas não é isso, tá? É uma coincidência, certo? Não é uma regra para se seguir, porque verbos irregulares não tem regra. Temos a próxima aqui. I wish speak many languages. Eu queria falar muitas línguas. Aí, o que eu falo? Várias línguas, muitas línguas. I wish, que é fixo. Claro que se for sobre uma outra pessoa, she vai ser she wishes, he wishes, they wish, e assim por diante. I spoke many languages. Por que eu usei spoke aqui? Porque é o passado simples do verbo to speak, falar. Ele é irregular, fica spoke no passado. Muito bem? É simples, é fácil ou difícil? Não. Temos agora wish about the past. Past regrets, ou seja, arrependimentos do passado. Eu queria alguma coisa lá no passado, mas não tem como mudar, né? Porque já fez, já aconteceu. To express a regret for a past action. Para expressar um arrependimento de uma ação passada. Agora você vai usar o wish mais plus past perfect. Não vai ser mais simple past. Não vai ser mais past simple, vai ser past perfect. Agora, estrutura de passado perfeito. Vamos ver? Olha só. O arrependimento é esse aqui. Regret. I didn't study more in high school. Então, o arrependimento é no passado. Ele usa o passado simples para falar sobre o arrependimento dele, né? Ainda não é o wish sentence aqui. Eu não estudei mais no ensino médio. Não estudei bastante, né, no ensino médio. Se eu tenho esse arrependimento, esse regret muito forte em mim, então eu vou fazer uma wish sentence com esse arrependimento lá do passado. Então, I wish eu queria, I wish I had studied more in high school. Eu queria que eu tivesse estudado mais no ensino médio. Eu queria que eu tivesse estudado. Por que eu usei essa estrutura de had studied? Porque aqui é a estrutura de passado perfeito. Passado perfeito, had, ele é fixo. Fixo, tá? Vem. E studied é o quê? É o meu verbo principal. É o meu verbo aqui no caso. E ele vem
como verbo regular, por isso que eu coloquei ED no final. Ele faz parte da regra de verbos que terminam com consoante precedido de... terminam com Y, desculpa, precedido de consoante. Aí você corta o Y e coloca IED. Muito bem? Próxima. I wish I had had a better job interview. Aqui, por quê? Porque o meu arrependimento é sobre o quê? I had a bad interview. Eu tive uma entrevista péssima. Entrevista de emprego, né? Uma péssima entrevista. E aí, já tive essa entrevista, né? Não tem como eu voltar lá e fazer de novo. Já fiz a entrevista. Aí eu saio da sala pensando assim... I wish I had had a better job interview. Eu queria ter tido uma entrevista de emprego melhor, porque eu fui péssima, né? Ali foi horrível, eu fico me martirizando com isso. Por que eu uso esse had aí? Simplesmente pelo aquele fato que eu já comentei com vocês, o had no passado perfeito é fixo, sempre vem. Não importa com que pronome pessoal você vai usar. Esse segundo verbo aqui já é o verbo principal. Seria a ação, né? Eu queria ter tido uma entrevista de emprego melhor. E vem do verbo to have. Por isso que ele passa para cá no particípio passado, que é had. Tudo bem? E aqui eu tive uma entrevista de emprego. Had também passado, aqui também ele é passado, e aqui particípio passado. Mesma coisa. O meu arrependimento é isso aqui. I choose this career. Eu escolhi essa carreira. Ai, não deveria ter escolhido essa carreira. Então, eu queria ter escolhido outra carreira, cara. Não era para ter escolhido essa carreira. O que eu falo? I wish I had not chosen this career. Então, eu queria não ter escolhido essa carreira. Aqui, perceba que a minha segunda frase vem na negação, porque é uma coisa que eu não queria. Então, eu queria não ter escolhido essa carreira. Estrutura do had aqui, passado perfeito, not sempre vem do lado do auxiliar, que é o had fixo. E o meu verbo no particípio passado, que é o chosen, tá entendendo? Particípio passado, o verbo to choose. Muito bem. Let's practice, vamos praticar? Tá aí, da mesma forma respondido. They worked so hard yesterday. Eles trabalharam bastante ontem. They worked so hard yesterday. Eles trabalharam bastante ontem. E aí, eles estão com arrependimento dessa questão que já foi lá no passado, foi ontem. E aí, como é que eu posso fazer? Tô falando sobre eles, né? Então, they wish they had not worked so hard yesterday. Eles queriam que eles não tivessem trabalhado tanto ontem, certo? Por que eu usei aqui had not? Mais uma vez, had é fixo, not é negação, vem do lado do auxiliar do passado perfeito. Worked vem aqui porque é o particípio passado do verbo to work e é um verbo regular, portanto termina com ed tanto no passado simples quanto no passado perfeito, ele no particípio passado, mesmo verbo. Próxima situação é he didn't pay attention to the class. Ele não prestou atenção na aula. Aqui uma frase no passado simples, tá? Na negação, por isso que eu usei o did, que é o auxiliar, que vem na negação, and na interrogação, not a negação aqui, para indicar a negação. Pay, o meu verbo normal, sem a partícula to, porque o did deixa ele no passado. E aí eu tenho a situação. Ele queria, he wishes, aí volta para essa questão do wishes. Por que eu estou usando ele? He wishes he had paid attention to the class. Então, ele queria ter prestado atenção na aula. E aí, o meu verbo vem aqui, paid. Sai dali, pay, vem para paid, que é o particípio passado do verbo to pay. E o had, ele é fixo, tá? Para as nossas wish sentences sobre arrependimentos do past, do passado. Muito bem? E a situação é,
She didn't go to university. Ela não foi para a universidade. Ela não foi. She didn't go. E aí, o que ela deseja? O que ela queria que fosse diferente? She wishes, porque é ela. Wishes. Se fosse eu, I wish. Se fosse you, você, you wish. She wishes she had gone to university. Ela queria ter ido para a universidade. Had gone. Had é fixo no passado perfeito. O verbo go passa para cá no particípio passado, ficando gone. Resto da minha frase. She wishes she had gone to university. Muito simples. Espero que não tenha ficado dúvidas, porque chegou agora o momento das confusing words, que são as palavras muito fáceis. As palavras here versus a palavra here, a mesma fala, tá? Só que coisas diferentes. Como advérbio de lugar, a palavra here significa aqui. Aqui. Que nem o início lá da nossa aula. O título, I wish you were here. Queria que você estivesse aqui. I wish you were here. Queria que você estivesse aqui. Ou então, até na hora de fazer chamada, você pode... O professor fala seu nome, você pode responder como here, aqui. Muito comum. E a palavra hear, que significa ouvir, escutar, e trabalha como um verbo. If you get to hear me now. Tem uma música, if you get to hear me now, significa se você me ouvir agora. If you get to hear me now. Eu não consigo te escutar. Eu não consigo te escutar, com a ideia de escutar. I can't hear you. I can hear you. Eu não consigo te escutar. Muito bem? Muito simples, muito easy, muito prático e aí estão as nossas referências. Check it out. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na nossa aula ponto 2 de Review and Exercise. Bye, bye.